Capítulo 4, Rema. A palavra falada tem poderosa criatividade e seu uso adequado é vital para a vida cristã vitoriosa. Contudo, precisa de uma base correta a fim de ser eficaz. A descoberta da base correta para a palavra falada é um dos mais importantes princípios da verdade de Deus. É com referência a esse tópico que quero conversar com você agora. Fé na palavra de Deus, problemas e produtividade. Certo dia trouxeram ao meu escritório uma senhora deitada numa maca. Era paralítica do pescoço para baixo e não conseguia mover nem mesmo os dedos. Enquanto a conduziam ao meu escritório, comecei a ter uma sensação estranha. Era como se meu coração estivesse perturbado. Assim como houve um sentimento de expectativa junto ao tanque de Betesda, assim também soube que algo iria acontecer. Acerquei-me de sua maca e, ao olhar em seus olhos, vi que tinha fé para ser curada. Não uma fé morta, mas uma fé viva. Toquei-lhe a testa e disse: Irmã, no nome de Jesus Cristo, seja curada. Instantaneamente, o poder de Deus se manifestou e ela foi curada. Levantou-se da maca emocionada, assustada e eletrizada. Alguns dias mais tarde, veio à minha casa para trazer-me alguns presentes. Ao entrar em meu escritório, perguntou: Será que posso fechar a porta? Sim, respondi, feche a porta. Então ela se ajoelhou perante mim, ainda espantada por causa da cura, e disse: Por favor, revele-se a mim. O Senhor é o segundo Jesus encarnado. Sorri. Querida irmã, sabe, tomo 3 refeições por dia. Vou ao banheiro e durmo todas as noites. Sou tão humano quanto você. Sou salvo por intermédio de Jesus Cristo. Aquela senhora tinha recebido uma cura tão milagrosa que a notícia espalhou-se rapidamente. Logo depois, uma senhora rica veio à minha igreja, também trazida em uma maca. Tinha sido cristã por muito tempo e servido como diaconisa de sua igreja. Havia memorizado passagens e mais passagens acerca de cura divina. Eu sou o Senhor que cura. Êxodo 15, 26. Pelas suas feridas foram curados. Isaías 53, 5. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si as nossas doenças. Mateus 8,17. Esses sinais acompanharão os que creem. Imporão as mãos sobre os doentes e eles ficarão curados. Marcos 16, 17 e 18. Orei por ela com todo fervor, mas nada aconteceu. Então gritei, repetindo as mesmas orações para a cura. Usei a palavra de Deus, até mesmo pulei, mas nada aconteceu. Disse-lhe que se levantasse pela fé. Muitas vezes ela se levantava, mas no instante em que a soltava, caía como um pedaço de madeira morto. Então eu dizia: tenha fé e se levante. Ela se levantava e de novo caía. Dizia ela que tinha toda a fé que há no mundo, mas que sua fé não funcionava. Fiquei muito deprimido. E logo ela começou a chorar. Pastor, o senhor tem preconceito contra mim? O senhor amava tanta outra mulher que a curou, mas o senhor realmente não me ama? Por isso eu estou doente. O senhor tem preconceito. Irmã, respondi, fiz de tudo. Você mesma viu. Eu orei, clamei, pulei, gritei, fiz tudo que um pregador pentecostal pode fazer. Mas nada aconteceu e não compreendo o motivo. Em minha igreja, esse problema inquietante de uma pessoa ser curada enquanto outra permanece enferma não ficou limitada a essa ocasião. Evangelistas de fama mundial vêm visitar minha igreja e entusiasticamente dizem: todos vão ser curados. Todos. Pregam a palavra de fé e muitos são curados. Depois, esses evangelistas vão embora, levando toda a glória. E eu fico com a incumbência de tratar dos doentes que não foram curados.
Eles vêm a mim desanimados, abatidos e desesperados, queixando-se. Não fomos curados. Deus desistiu de nós. Estamos completamente esquecidos. Por que devemos lutar para vir a Jesus Cristo e crer? Aflijo-me, oro e choro. Por que, Pai? Por que é assim? Deus, por favor, dá-me a resposta, uma resposta clara. E Ele o fez. Gostaria agora de partilhar com você essa resposta e algumas coisas que me levaram a ter essa compreensão. As pessoas pensam que podem crer na palavra de Deus. Podem, mas não discernem entre a palavra de Deus, que dá conhecimento geral a respeito do Senhor, e a palavra de Deus que Ele usa para conceder fé acerca das circunstâncias e de problemas específicos. É esse último tipo de fé que produz milagres. No grego, há dois termos diferentes para a palavra logos e rema. O mundo foi criado pela palavra logos de Deus. Logos é a palavra geral de Deus, que se estende do Gênesis ao Apocalipse, pois todos estes livros falam acerca de Jesus Cristo, direta ou indiretamente. Ao ler a palavra logos, do Gênesis ao Apocalipse, é possível receber todo o conhecimento necessário a respeito de Deus e de suas promessas. Mas, pela simples leitura, não se recebe a fé. Recebe-se conhecimento e compreensão acerca de Deus, mas não a fé. Romanos 10:17 mostra que o material usado para edificar a fé consiste em mais do que a simples leitura da palavra de Deus. A fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Nessa passagem, palavra não é logos, mas rema. A fé, especificamente falando, vem pela pregação da palavra rema. O Dr. Ironside define em seu lexo grego a palavra logos. A palavra de Deus falada é rema. A palavra de Deus que fala. Muitos eruditas definem a palavra de rema como se o Espírito estivesse tomando alguns dos versículos da palavra de Deus e vivificando com eles determinadas pessoas. Eis minha definição de rema. Rema é uma palavra específica dada a uma pessoa específica em uma situação específica. Certa vez, na Coreia, uma senhora chamada Yoon Han-kyung promovia grandes concentrações para a juventude nas montanhas Sankak. Essa senhora tinha um grande ministério. Quando se punha de pé e pregava, as pessoas vinham à frente e caíam no chão como se tivessem sido atingidos por um raio, tocados pelo poder do Espírito Santo. Muitos eram os jovens que ocorriam em sua reunião. Nessa ocasião, essa senhora realizava reuniões juvenis em Sankak, e milhares de jovens compareciam todas as noites. Durante a semana da campanha choveu muito e todos os rios transbordaram. Um grupo de jovens desejava assistir ao culto certa noite. Chegando à margem do rio, perceberam que as reuniões estavam sendo realizadas no povoado do outro lado. Mas o rio estava muito cheio e não havia pontes nem barcos perto. Os jovens se desanimaram. 3 moças disseram: "Por que simplesmente não atravessamos o rio a pé?" Pedro andou sobre as águas. E o Deus de Pedro é o nosso Deus. E o Jesus de Pedro é o nosso Jesus. E a fé que Pedro tinha é a nossa fé. Pedro creu e devemos fazer o mesmo. Vamos andar por cima do rio. O rio estava muito cheio e as correntezas eram fortes. As 3 moças ajoelharam-se, deram as mãos e citaram as escrituras que mencionavam Pedro caminhando sobre as águas. Disseram a todos que iriam repetir o milagre. À vista dos demais jovens, entraram resolutamente nas águas. Afundaram imediatamente. 3 dias mais tarde, seus corpos foram encontrados flutuando no mar. Esse triste incidente teve repercussão em toda a Coreia.
Os jornais não cristãos atacavam a fé. Traziam manchetes como esta: Deus dos cristãos não pode salvar jovens. Ou, por que seu Deus não respondeu à oração de fé? Como resultado dessa ocorrência, os incrédulos tiveram um dia de triunfo e a igreja cristã experimentou derrota e desapontamento geral. Muitos se sentiram deprimidos e desalentados e não tinham como responder ao escárnio e às acusações. O caso das moças que se afogaram transformou-se em assunto de conversa por toda a Coreia e muitos cristãos sinceros perderam a fé. Diziam: essas moças creram exatamente como nossos pastores têm ensinado, exerceram sua fé. Dos púlpitos, nossos pastores constantemente nos exortam a exercer com audácia a nossa fé na palavra de Deus. Essas moças fizeram justamente isso. Então, por que Deus não respondeu? Deus, Jeová, não deve ser um Deus vivo. Tudo isso não passa de uma religião formal e acreditamos nela. Que resposta daria você a essas pessoas? Aquelas moças criam, exercitaram sua fé com base na palavra de Deus. Mas Deus não tinha motivos para apoiar essa fé. Pedro nunca andou sobre as águas por causa da palavra Logos, a qual provê informações gerais acerca de Deus. Pedro pediu que Cristo lhe desse uma palavra específica. Disse ele: se o Senhor mandar-me ir ao seu encontro sobre as águas. Respondeu Jesus: venha. A palavra que Cristo deu a Pedro não era Logos, mas era Rema. Deus lhe deu uma palavra específica: venha. E uma pessoa específica: Pedro. Numa situação específica: uma tempestade. Rema traz fé. A fé vem pela pregação, e a pregação de Rema. Pedro nunca andou sobre as águas pelo conhecimento de Deus somente. Pedro tinha Rema. Mas aquelas moças tinham somente Logos, o conhecimento geral de Deus. Nesse caso, a obra de Deus mediante Pedro, o erro foi exercitar sua fé humana em Logos. Deus, portanto, não tinha responsabilidade alguma de apoiar sua fé. E a diferença entre o modo pelo qual essas moças exercitaram a sua fé e a maneira de Pedro exercitar a dele é tão grande quanto a noite do dia. 2 anos atrás, 2 estudantes do Instituto Bíblico falharam completamente em seu primeiro empreendimento ministerial. Os 2 haviam sido meus discípulos, estudaram minhas preleções e, como iam à minha igreja, aprenderam alguma coisa a respeito do princípio da fé. Começaram seu ministério com o que parecia ser uma grande porção de fé. Valiam-se da passagem bíblica como esta: abra sua boca e eu o alimentarei. Salmos 81:10. O que vocês pedirem em meu nome, eu o farei. João 14:14. Foram a um banco e tomaram um empréstimo bem grande. Em seguida, se dirigiram a um homem bem rico e pediram emprestado outra grande soma de dinheiro. Com esse dinheiro, compraram um terreno e construíram um lindo templo, sem terem, contudo, uma congregação. Começaram a pregar, esperando que as pessoas viessem às centenas. Esperavam tirar ofertas e, com elas, pagar a dívida. Mas nada aconteceu. Um desses jovens tinha pedido emprestado cerca de $30.000 e o outro cerca de 50.000. Logo chegaram os credores. Os jovens se viram muito apertados e quase perderam a fé. Então os 2 vieram a mim e choraram. Pastor Chu, por que é que o seu Deus é diferente do nosso? O Senhor começou com $2.500 e agora já concluiu um projeto de 5 milhões. Nós construímos um templo que nos custou $80.000. Por que Deus não nos responde? Cremos no mesmo Deus, temos a mesma fé.
por que ele não nos responde? Em seguida, começaram a citar passagens bíblicas que contêm promessas, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, acrescentando: fizemos exatamente como o Senhor nos ensinou e fracassamos. Respondi-lhes: alegro-me que tenham fracassado depois de seguir minhas palavras. Vocês são bons discípulos meus, mas não do Senhor Jesus Cristo. Vocês compreenderam mal alguns dos meus ensinos. Comecei a obra da minha igreja dirigido por Rema, não por Logos. Deus falou claramente ao meu coração dizendo: levante-se, vá e edifique um templo para 10.000 pessoas. Deus colocou sua fé em meu coração e eu fui. E o milagre aconteceu. Mas vocês saíram simplesmente com Logos, conhecimento geral a respeito de Deus e de sua fé. Portanto, Deus não tem responsabilidade alguma de apoiá-los, embora o ministério que vocês realizavam fosse para o Senhor Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, por meio do Logos você pode conhecer a Deus, pode adquirir compreensão e conhecimento a respeito dele, mas Logos nem sempre se transforma em Rema. Suponhamos que um doente tivesse ido ao tanque de Betesda e digo aos que ali estavam: vocês são uns bobos. Por que esperam aqui? Este é o mesmo tanque de sempre, com a mesma água, no mesmo lugar. Por que tem de esperar dia após dia? Vou entrar na água agora e me lavar. Em seguida, ele mergulha e toma um banho. Mas ao sair da água, não foi curado. Pois somente depois que vinham os anjos de Deus e revolviam as águas é que as pessoas poderiam entrar, lavar-se e serem curadas. Assim, era o mesmo tanque de Betesda, no mesmo local, com a mesma água. Porém, só quando a água era revolvida pelo anjo de Deus é que ocorria o milagre. Rema procede de Logos. Logos é como o tanque de Betesda. Você pode ouvir a palavra de Deus e estudar a Bíblia, mas somente quando o Espírito Santo vem e aviva uma passagem ou passagens da Escritura em seu coração, queimando-a em sua alma e dando-lhe a conhecer como aplicá-la diretamente à sua situação específica, é que Logos se transforma em Rema. Se você nunca tem tempo de esperar na presença do Senhor, então nunca confiará na palavra de que você tanto necessita em seu coração. Esta é uma época de muita agitação. As pessoas vão à igreja para ser entretidas, ouvem um sermão curto e são despedidas sem ter tempo de esperar no Senhor. Recebem Logos, mas não Rema. Por isso, não veem milagres de Deus e começam a duvidar de seu poder. As pessoas devem ir ao santuário, ouvir atentamente o pregador e esperar no Senhor. Mas, como não ouve em atitude de coração, esperando no Senhor a fim de receber Rema, não podem, portanto, receber a fé necessária para a solução de seus problemas. O seu conhecimento da Bíblia aumenta à proporção que seus problemas crescem. E embora venham à igreja, nada acontece. Por isso, começam a esfriar e a perder a fé. Outro problema que sofrem as igrejas desta época é que os pastores andam demasiadamente ocupados. Passam horas fazendo o trabalho de eletricista, carpinteiro, porteiro, enfermeiro, ocupados em centenas de tarefas diferentes. Quando chega o sábado, tropeçam por aí tentando pensar em alguma palavra Logos para pregar na manhã de domingo. Estão tão cansados a ponto de não ter tempo de esperar na presença do Senhor. Não tem tempo de trocar capim verde por leite puro. Suas congregações comem capim, mas não bebem o leite rico da palavra. Esse é um erro muito grande. Os leigos não são inimigos do pastor. São seus amigos. Como fizeram os apóstolos? O pastor deve concentrar-se na oração e no ministério da palavra, delegando qualquer outro trabalho a seus leigos, anciões, diáconos, diaconistas e líderes.
Sigo esta norma em minha igreja. Não uso subir ao púlpito sem primeiro esperar na presença do Senhor e receber a palavra rema de Deus para a mensagem. Se não recebo a palavra rema, não suba ao púlpito. Às vezes passo toda a noite de sábado em oração. Durante o dia oro: Senhor, as pessoas virão com todo tipo de problemas. Doenças, pressões, problemas familiares, dificuldades financeiras, todo tipo imaginável de tribulação. Virão não somente para receber conhecimento geral a teu respeito, mas também para receber uma solução real dos seus problemas. Se eu não lhes der fé viva, rema, voltarão para suas casas, sem ter solucionado nenhum de seus problemas. Necessito de uma mensagem específica, para pessoas específicas, num tempo específico. Em seguida, espero até que o Senhor me dê a mensagem. Quando subo ao púlpito, vou marchando como um general, porque sei que a mensagem que irei entregar tem a unção do Espírito Santo. Depois do sermão, as pessoas vêm a mim e dizem: Pastor, o Senhor pregou exatamente a palavra de que eu necessitava. Creio que meu problema será resolvido. Isso acontece porque os ajudei a receber rema. Irmãos e irmãs, não estamos edificando na igreja um clube de santos. Estamos lidando com assuntos de vida e de morte. Se o pastor não der rema a seu povo, então tudo o que lhe resta é um clube religioso superficial. Já temos no mundo clubes sociais como Rotary ou Kiways e outros da mesma natureza. E seus membros também pagam um tipo de dízimo. As igrejas que edificamos devem ser um lugar que as pessoas recebem soluções da parte de Deus. Recebem e veem milagres em suas vidas. E possam conseguir não um mero conhecimento intelectual de Deus, mas também um conhecimento experimental, real e vivo. Mas para que atinjam esse objetivo, é preciso que primeiro o pastor receba rema. Deve-se dar tempo aos cristãos para que esperem na presença do Senhor, a fim de que o Espírito Santo tenha tempo de lidar com eles e de inspirá-los por meio das Escrituras. O Espírito Santo pode transformar as passagens bíblicas e aplicá-las ao coração das pessoas, fazendo com que a palavra de Deus falada passe a ser a palavra de Deus que fala. Logos deve transformar-se em rema. Agora, posso dizer-lhes porque muita gente não recebe a cura. Todas as promessas são em potencial, mas não literalmente nossas. Nunca tome uma promessa de Deus e simplesmente diga: esta é minha promessa. Esta é minha. Sim, é sua em potencial, mas só chegará a ser sua na prática quando esperar perante o Senhor. Antes que o Senhor conceda uma passagem a um indivíduo, ele tem de fazer várias coisas. Primeiro, o Senhor deseja limpar a sua vida e fazer com que se entregue a Ele. O Senhor nunca dá promessas de modo promíscuo. Quando o Senhor trata com você, deve gastar tempo para permanecer perante Ele. Confesse seus pecados e entregue sua vida a Ele. Quando essas condições necessárias são produzidas, vem o poder de Deus. E seu coração, assim como um tanque de Bethesda, é revolvido por algum texto em particular. Assim você saberá que dada promessa é sua e receberá fé para produzir o milagre necessário. O maior objetivo de Deus. A saúde corporal não é o objetivo último do Espírito Santo. É necessário conhecer com clareza as prioridades do Espírito Santo. Seu alvo supremo é a santidade de nossa alma. Quando Deus trata com você, sempre o faz pela santidade da alma. Se sua alma não estiver reta diante de Deus, não importa quanta oração, quanto grito ou quanto pulo você der. Essas coisas não lhe trarão a palavra rema que você necessita. É preciso esperar perante o Senhor.
A cura divina depende da soberana vontade de Deus. Às vezes, uma pessoa recebe cura instantânea, ao passo que outra precisa esperar um pouco mais. Um dos mais queridos diáconos de nossa igreja caiu doente. Ele dedicou-se ao Senhor, amando-o e servindo-o, de modo espantoso. Disseram-lhe que tinha um tumor e que os médicos desejavam operá-lo. Mas todos em minha igreja sabiam que o Senhor iria curá-lo, pois ele era um grande santo e de muita fé. Esse era o raciocínio deles. Orei pela cura dele. Tínhamos até 40.000 membros e todos oraram, atacando o trono da graça. Esse diácono reivindicou sua cura, mas nada aconteceu. Ele piorava cada vez mais. Afinal, sangrava tanto que foi levado ao hospital e sofreu a intervenção cirúrgica. Muitos de nossos membros estavam preocupados e reclamavam: onde está Deus? Por que Deus o está tratando desta forma? Mas louvei a Deus, pois eu sabia que ele tinha algum propósito específico no que estava acontecendo. Ao ser hospitalizado, ele começou a pregar o evangelho a todos que tinha contato. Logo, todo o hospital sabia que existia um Jesus vivo e que seu representante estava ali, naquele hospital. Médicos e enfermeiras e pacientes eram salvos todos os dias. Então, os membros da nossa igreja regozijaram-se, dizendo: louvado seja Deus. Foi muito melhor que ele se hospitalizasse do que se tivesse recebido a cura instantânea. Deus mostrou que sua prioridade era a cura eterna das almas, não a cura terrena do corpo físico. Quando há dor e sofrimento, temos a tendência de logo pedir libertação. Mas não devemos fazer isso, caso seu sofrimento resulte em graça redentora ou se torne canal para o fluxo de graça redentora de Deus. Então ele foi previsto por Deus. Se, entretanto, seu sofrimento torná-lo inválido e começar a destruí-lo, procede de Satanás. E você deve orar a fim de livrar-se dele. Vou contar um caso em que Deus não libertou as pessoas de seu sofrimento. Aconteceu durante a Guerra da Coreia, quando 500 pastores foram capturados e imediatamente fuzilados, e 2.000 igrejas foram destruídas. Os comunistas eram cruéis com os pastores. A família de certo pastor foi capturada em Onchun, Coreia, e os líderes comunistas submeteram-nos ao que chamavam de Tribunal do Povo. Os acusadores diziam: este homem é culpado de cometer esse tipo de pecado, e por esse pecado deve ser castigado. A única resposta que recebiam era um coro unânime de vozes dizendo: sim, sim. Desta vez cavaram um grande buraco, colocaram o pastor, sua esposa e vários de seus filhos dentro. Então o líder falou: todos esses anos o Senhor tem desviado as pessoas com sua superstição da Bíblia. Se desejar agora se retratar perante o povo aqui reunido e se arrepender de sua má conduta, o Senhor, sua esposa e seus filhos serão libertos. Mas, se persistir em sua superstição, toda a sua família vai ser enterrada viva. Tome a sua decisão. Todos os seus filhos choraram e disseram: papai, papai, pense em nós. Imagine a situação desse homem. Se estivesse em seu lugar, o que você teria feito? Sou pai de 3 filhos e chegaria quase a preferir ser lançado ao fogo do inferno a ver meus filhos serem mortos. Esse pai estava profundamente abalado. Levantou a mão dizendo: sim, sim, vou fazer isso, vou renunciar minha... Mas antes de poder terminar a frase, a esposa tocou-lhe o braço e disse: diga não. Dirigindo-se aos filhos, essa valente mulher disse: calem-se, filhos. Esta noite vamos jantar com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Em seguida, começaram a cantar o hino
no celeste porvir. Seus filhos e marido a acompanharam no cântico, enquanto os comunistas começaram a enterrá-los. Logo, as crianças estavam enterradas, mas, até que a terra lhe chegasse ao pescoço, continuaram a cantar, e o povo a olhar. Deus não os livrou, mas quase todos que testemunharam essa execução tornaram-se cristãos. Muitos são membros da minha igreja. Mediante seu sofrimento, flui a graça da redenção. Deus enviou seu Filho a fim de ser morto numa cruz para que o mundo pudesse ser salvo e redimido. Esse é o objetivo último de Deus, a redenção das almas. De modo que quando alguém deseja a cura divina ou uma resposta do alto, focalize o olhar e veja através das lentes do objetivo último, a redenção das almas. Se perceber que o sofrimento realiza mais redenção do que cura, não peça libertação, mas que Deus lhe dê forças a fim de perseverar. Nem sempre é fácil fazer distinção entre o sofrimento ocasionado por Satanás, do qual Deus deseja livrá-lo, e o sofrimento que Deus pode usar a fim de fazer com que a corrente de graça redentora continue a fluir. A fim de tomar esse tipo de decisão, é preciso que a pessoa espere no Senhor e conheça sua vontade. Não desanime nem ande à procura de oração de um evangelista famoso após outro. Mas, mediante a oração, o jejum e a fé, deixe que Deus lhe apresente a sua vontade. Quando o Espírito Santo aviva o logos das Escrituras em seu coração, concede-lhe uma fé miraculosa. Você sabe que a passagem bíblica não mais pertence à palavra de Deus falada, mas se torna instantaneamente na palavra de Deus que fala a você. Assim, deve-se firmar-se nesta palavra, seguir em frente e praticá-la, ainda que não veja nada. Embora não possa tocar nada, embora sua vida inteira esteja totalmente às escuras, uma vez que receber a palavra rema, não tenha medo. Siga em frente e ande sobre as águas, e verá o milagre. Tenha cuidado, entretanto, de não se adiantar a Deus. Muitas pessoas andam na frente de Deus. Assim como fez Paulo a sua vontade de levar o Evangelho de Cristo, Jesus ordenou que fosse até os confins da terra e pregasse o Evangelho. Paulo, seguindo a palavra Logos, dirigiu-se para a Ásia. Mas o Espírito de Jesus não permitiu que ele chegasse lá. Então Paulo disse: irei para a Bitínia. Novamente o Espírito do Senhor disse não. Desse modo, Paulo e seus companheiros desceram a Troade, uma cidade desconhecida. Podemos imaginar suas perseguições ali, sua confusão pensando, estava obedecendo a um mandamento de Jesus. Jesus disse que fôssemos até os confins da terra e que pregássemos o Evangelho. Porque sou um fracassado. Enquanto orava e esperava no Senhor, recebeu a palavra rema. E lhe apareceu um homem da Macedônia, em uma visão, dizendo: passe a Macedônia e ajude-nos. Então ele tomou um barco e foi para a Europa. Pelo exemplo de Paulo, novamente é possível ver a diferença entre Logos e Rema. Recebendo Rema. Algumas pessoas têm vindo a mim com um comentário: irmão Chu, posso orar a respeito de várias promessas das Escrituras e esperar até que o Espírito Santo avive essas passagens, aplicadas a mim. Mas, como conseguir rema na escolha de um marido ou de uma esposa? Li a Bíblia toda, mas ela não diz que devo casar-me com Isabel, com Maria ou com Joana. Como receber rema a respeito deste assunto? A Bíblia tampouco diz onde devo estabelecer minha residência, se no Rio de Janeiro, em Buenos Aires, Los Angeles ou Berlim. Como saber a vontade de Deus a meu respeito? Essas são questões legítimas.
Permita-me dar-lhes os 5 passos que uso a fim de saber uma palavra rema acerca de questões específicas. Ponto morto. O primeiro passo é colocar-me em ponto morto. Não ir nem para frente, nem para trás. Permanecer completamente calmo. Em seguida, espero no Senhor, dizendo: Senhor, eis-me aqui. Ouvirei a sua voz. Se disser sim, irei. Se disser não, não irei. Não desejo tomar decisões em meu próprio benefício, mas segundo o meu desejo. Seja algo bom para mim, seja algo mal. Estou pronto a aceitar a sua direção. Com essa atitude, espero pelo Senhor. Muitas vezes, a melhor coisa a fazer é jejuar e orar, pois, se a pessoa come demais, fica cansada e não consegue orar. Então, ao perceber que está realmente calma, pode partir para o segundo passo. Desejo divino. A segunda coisa que faço é pedir que o Senhor revele sua vontade por meio de meu desejo. Deus sempre vem a você por meio de seu desejo santificado. Deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Salmos 37:4. O que os justos desejam lhes será concedido. Provérbios 10:24. Portanto, eu lhes digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam e assim lhes será sucedido. Marcos 11:24. Desejar é, pois, um dos pontos centrais de Deus. Além disso, Filipenses 2:13 diz: pois é Deus quem efetua em você tanto o querer quanto o realizar de acordo com a boa vontade dele. Por meio do Espírito Santo, Deus coloca em seu coração o desejo, levando-o a desejar fazer a vontade dele. Portanto, faça a seguinte oração: Senhor, dá-me agora o desejo segundo a tua vontade. Ore e espere no Senhor até que Deus lhe dê o desejo divino. Ao orar, muitos desejos lindos fluirão à sua mente. Tenha a paciência necessária para que também os desejos de Deus lhe venham à mente. Não se ponha em pé dizendo, já tenho tudo, e em seguida sai correndo. Espere na presença do Senhor um pouco mais. Satanás também pode dar desejos, ou eles podem surgir do próprio espírito do indivíduo, ou ser dados pelo Espírito Santo. O tempo sempre é uma prova. Se esperar com paciência, o desejo próprio e o desejo de Satanás ficarão cada vez mais fracos, mas o desejo do Espírito Santo cada vez mais forte. Por isso, espere e receba o desejo divino. Examinando as Escrituras. Depois de meu desejo tornar-se claro, então dou o passo 3. Comparo esse desejo com o ensino bíblico. Certo dia uma senhora veio a mim, emocionada, disse, Pastor Chu, vou contribuir com uma grande oferta para o seu ministério. Louvado seja Deus, exclamei. Sente-se aqui e conte-me a respeito disso. Tenho um desejo fantástico de entrar para o mundo dos negócios. Fiquei sabendo de uma boa empresa e se entrar nela vou ganhar muito dinheiro. Que tipo de negócio é? Tenho um desejo ardente de monetizar o mercado de cigarros. Tabaco, o senhor sabe. Esqueça, retruquei. Mas tenho desejo, disse ela, um desejo ardente, como o senhor sempre pregou. Esse desejo procede de sua carne, respondi. Já examinou as Escrituras para verificar se o que está fazendo é bíblico? Não. Seu desejo deve ser provado pelas Escrituras. Instruía. A Bíblia diz que somos templos do Espírito Santo, 1 Coríntios 6,19. Se Deus deseja que seu povo fumasse, teria feito o nosso nariz de maneira diferente. Chaminés devem ser voltadas para cima e não para baixo. Pense no nariz. Aponta para baixo, não para cima. O propósito de Deus não era que nós fumássemos, porque nossa chaminé aponta para baixo. A habitação do Espírito Santo é seu corpo.
Se o poluir com fumaça, então estará poluindo o templo do Espírito Santo. Seu desejo está fora da vontade de Deus. Seria melhor que simplesmente esquecesse este negócio. Certo homem veio a mim dizendo: Pastor, fiz amizade com uma linda mulher, uma viúva. Ela é terna, linda e maravilhosa. Ao orar, tenho um desejo ardente de me casar com ela. Mas também tenho mulher e filhos. Olhe, respondi, esqueça isso, porque tal coisa procede do diabo. Oh, não é do diabo, discordou ele. Quando orei, o Espírito me disse ao coração que minha esposa não é exatamente o tipo de costela que se encaixa ao meu lado. Minha esposa é sempre um espinho na carne. O Espírito Santo falou que essa viúva é a minha costela perdida e que se encaixa perfeitamente ao meu lado. Disse-lhe eu: isso não procede do Espírito Santo, vem do diabo. Muitas pessoas cometem esse tipo de erro. Se orarem contra a palavra escrita de Deus, então o diabo falará. O Espírito Santo jamais contradirá a palavra escrita de Deus. Este homem não me deu ouvidos, divorciou-se da mulher e casou-se com a viúva. Agora é o mais infeliz de todos os homens. Descobriu que a segunda costela era ainda pior do que a primeira. Todos os nossos desejos devem, portanto, serem examinados à luz das Escrituras. Se você não possuir autoconfiança suficiente para fazer isso, procure o seu pastor. Sinal de confirmação. Depois de examinar o desejo à luz da palavra escrita, dos ensinamentos de Deus, então estou pronto para o passo número 4. Pedir um sinal a Deus, pelas circunstâncias. Se Deus verdadeiramente lhe falou, o coração poderá dar-lhe um sinal do mundo exterior. Quando Elias orou 7 vezes pedindo chuva, recebeu um sinal do céu. Uma mancha do tamanho do punho de um homem. Uma nuvem apareceu. Gideão também nos serviu de exemplo, pois ele também pediu um sinal. Deus sempre me mostrou um sinal. Às vezes esses sinais eram muito pequenos, mas ainda assim era um sinal. Tempo de Deus. Depois de receber o sinal, o passo final. Oro até conhecer o tempo de Deus. O tempo de Deus é diferente do nosso. Deve-se orar até ter paz real, pois a paz é como um juiz no coração. Depois de orar, se ainda se sentir inquieto, então o tempo não era o certo. Significa que o sinal ainda está vermelho. Portanto, continue a orar e a esperar. Quando o sinal passar do vermelho para o verde, a paz lhe chegará ao coração. Então saia correndo. Vá, portanto, com velocidade total, com a bênção de Deus e com a rema de Deus. Milagre após milagre lhe seguirão. Em minha vida cristã, sempre tenho seguido esses 5 passos. Até aqui, Deus tem confirmado essa maneira de caminhar com sinais e milagres. Esses resultados devem mostrar claramente a diferença entre logos e rema. No futuro, você não precisa ficar confuso acerca das promessas de Deus. Quantidade alguma de reivindicação, trabalhos, pulos ou gritos o convencerá. Deus mesmo o convencerá, dando-lhe fé ao coração. A versão da Almeida de Marcos 11, do 22 ao 23, diz que se a pessoa tiver fé em Deus, poderá ordenar a um monte que se atire no meio do mar. O texto grego, entretanto, diz que a pessoa deve ter a fé de Deus. Como é que se pode ter a fé de Deus? Ao receber rema, a fé que lhe é dada não é sua. Foi-lhe concedida por Deus. Depois de receber essa fé que vem do alto, será capaz de ordenar que montanhas sejam removidas. Sem receber a fé divina, não é possível fazer tal coisa. Se não por outro motivo, você deve estudar cuidadosamente a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, a fim de proporcionar ao Espírito Santo o material que ele necessita para operar. A quem espera no Senhor, o Espírito Santo concede essa fé. E ao agir conforme essa fé, grandes milagres
se seguirão em seu ministério e em seu lar. Portanto, espere no Senhor. Jamais será um desperdício de tempo. Quando Deus lhe fala ao coração, Ele pode, em 1 segundo, fazer coisas muito maiores do que você seria capaz de realizar num ano inteiro. Espere no Senhor e verá grandes coisas realizadas.